Olá pessoal, tudo bem com você? Bem, eu espero que sim, né? Eu sou o Mago Amon, esse é meu canal de magia e como eu sempre falo nos meus vídeos, eu trabalho com magia goétia, com magia goétia de Salomão, magia tradicional de Salomão, mas também tenho conhecimento e trabalho em outras áreas da magia. Trabalho com os daimons de outras formas também um pouco mais simplificadas, né? Trabalho com demonolatria e no caso da demonolatria participei de um coven virtual, digamos assim, né? Durante muito tempo com a própria Connolly, né? Que é um expoente da demonolatria. E outras práticas de magias aí que eu gosto também, que é o voodoo, magia planetária, magia indiana, muito bom também, tenho um bom conhecimento. Tive uma mestre de Tantra, Kaula Tantra, que é o Tantra negro, que se diz, né, a mão esquerda do Tantra, digamos assim. Mas esse é um outro assunto. O que eu gostaria de falar hoje com vocês é algo que eu venho estudando durante algum tempo, porque eu sou sempre um estudante de magia, uma pessoa que sempre procura se aperfeiçoar, né, que procura sempre melhorar a sua magia e ter um entendimento, né, de como as coisas funcionam. E um entendimento assim que eu entendo, um entendimento da melhor maneira possível. E o que eu entendo que seria a melhor maneira possível? Eu sou uma pessoa, eu não sei se eu já comentei algumas vezes aqui no canal, mas eu costumo comentar isso com muitas pessoas, que é o seguinte: eu sou uma pessoa que não tenho fé, nunca tive fé. Quer dizer, pelo menos essa fé, assim, que eu vou chamar uma fé ingênua, uma fé boba, né? Ter fé só por ter fé. Ter fé só por ter fé, para mim, não significa muito, né? E também não é o que vai fazer movimentar montanhas, né? Somente ter fé, né? Então, se não deu certo é porque você não teve fé. Se deu certo é porque você teve fé. A minha crença ela é mais fundamentada em, como é que eu vou chamar? Em ciência da manipulação da energia, em ciência da tecnologia da vibração, digamos assim. Ou seja, a gente, através de técnicas e de conhecimento das leis da natureza e de como a gente pode utilizar essas leis. Então nós organizamos isso em técnicas, em práticas ritualísticas, e isso então nós temos um instrumento, entre aspas, científico, que nós podemos direcionar e manipular essas energias. Então eu não sou a favor da fé cega, sou a favor de uma fé inteligente, uma fé construída, uma fé construída através de resultados. E procuro sempre me aproximar ao o máximo que eu posso da ciência. E embora muitos digam ou pensem que a religião é totalmente contrária à ciência, eu realmente não concordo com essa questão. Eu acredito que sim, né? Pode parecer meio paradoxal. Eu acredito que sim, que a religião, ela, em um certo ponto, ela é completamente contrária à ciência. Mas eu acredito nisso porque a ciência ainda não chegou ao ponto, ao nível de entender as leis nas quais a religião se fundamenta, né? Ou, não digo as leis, mas aos conceitos que a religião se fundamenta. E esse conceito de religião também é muito complexo, eu prefiro chamar de ocultismo, né? Ocultismo ou esoterismo, digamos assim, né? Nas leis espirituais, digamos assim, nas quais são também fundamentadas as religiões, melhor dizendo, acho que assim ficaria melhor bem colocado. Esse vídeo acho que vai ser um pouco extenso, né? Eu espero que vocês tenham paciência, mas para mim o assunto é muito interessante. Então, como eu gosto, né, e acho interessante, e inteligente, e me dá mais segurança também, de procurar entender as coisas de uma maneira sempre mais científica possível, eu então me baseio dentro da espiritualidade
em procurar saber o que de mais científico a gente pode encontrar dentro das ciências espirituais, né, digamos assim também. Às vezes pode ser um pouco complexo falar dessa forma, mas é complicado ou complexo, mas é assim que eu procuro analisar as coisas, né? De uma forma um tanto quanto científica. Obviamente, existem várias vertentes que se pode analisar cientificamente certos acontecimentos espirituais, digamos assim, né? O conceito de magia, né? Ou um dos conceitos de magia é provocar alterações no mundo físico através da nossa consciência, da nossa vontade, né? Ou seja, a gente produz um pensamento, um desejo e a gente vai influenciar a natureza, a realidade das coisas através desse nosso pensamento. E para isso, então, a gente se utiliza, né, de rituais de magia, rituais ou meditações ou vibrações, né, vibrações espirituais, que vão então produzir determinado efeito no mundo material, modificando ele ao nosso favor. Então, nesse sentido, eu gosto muito de analisar as coisas dentro de uma ótica o mais científica possível, né? Como eu acabei de falar, existem várias formas de analisar esse tipo de acontecimento, né? De realidade mágica, né? E talvez a física quântica explique isso de várias formas, que eu gosto muito também. Mas nesse momento agora, nesse instante, eu vou tentar, né, vou me deter a um determinado assunto, né, que eu acho bastante curioso e interessante. E através das minhas pesquisas, eu cheguei a um contexto, né, eu criei um contexto que não reflete que não reflete assim, reflete uma pequena parcela de um enorme contexto, digamos assim, ou digamos assim, é um contexto que pode ser muito mais amplo do que eu vou, que pode ser não, que é muito mais amplo do que eu vou falar aqui, porém eu não tenho como falar tudo em um vídeo, né? Não existe como falar tudo em um vídeo, coisas que eu demorei anos pesquisando e que ainda pesquiso. Não tem como colocar tudo dentro de um vídeo. Não existe como, não tenho como fazer isso. Quer dizer, melhor dizendo, tem como fazer, mas eu ia demorar muito tempo para fazer, ia ficar muito cansativo. Eu acredito até que esse vídeo se torne muito cansativo. Mas para você que gosta, que tem algum interesse, que segue os meus vídeos, que se interessa pelos meus vídeos, talvez você não ache tão cansativo assim, né? Então, procurando ir mais direto ao assunto, eu procuro me basear, quando comecei a estudar, né, muito daimons, demônios, magia e todos os tipos de magia, a gente começa a ir cada vez mais para trás no tempo, né? A gente vai para a Idade Média, a gente vai para os antigos os antigos magos, os antigos feiticeiros, os antigos bruxos, né? Porque a magia ela é muito antiga. Ela é muito antiga e eu diria que a magia faz parte do ser humano e é inerente ao ser humano. Então, se a gente começa a estudar as divindades, as deidades, os próprios daimons da Goetia, ver de onde eles surgiram, que nomes eles têm, por que eles têm esses nomes, por que são considerados demônios, se a gente vai atrás dos porquês dessas denominações, dessas definições, né, nós fatalmente vamos ter que observar o passado. Ninguém vai estudar um Daimon da Goetia agora no ano de 2016, porque o que se tem hoje são definições provindas ou adaptadas de conceitos que já existem há milhares de anos atrás, né? Até porque essa magia ela é do mundo antigo, né? Então não é do nosso mundo aqui, né? Então o Brasil é muito recente, né, em termos de magia perante o mundo antigo, né? Então essas magias são muito, muito, muito antigas
muito antes de Cristo ainda. Então, fatalmente nós vamos começar a ter que voltar no passado. E quando a gente volta no passado, o que mais a gente pode... A gente vai... Tá, nós vamos encontrar dados, né? Dados o que são as divindades, quem são, qual era o conceito em determinada cultura, por exemplo, na cultura grega, na cultura egípcia. Nós vamos começar a fazer esse tipo de estudo. E uma das ciências que eu acho que mais nos ajuda nesse estudo, né, seria a arqueologia, né, que é uma ciência que estuda, né, que seria a disciplina científica que estuda as culturas, os modos de vida do passado, né, a partir da análise de vestígios materiais, ou seja, a partir de achados materiais, de dados materiais que foram encontrados. Então existe uma análise, uma reconstrução, né, do que acontecia naquela época. É uma ciência social, né, que estuda as sociedades que já existiram, né, e através dos seus restos materiais, móveis, objetos de arte, estruturas arquitetônicas, né, e esse tipo de coisa. Então vai se reconstruindo, né, o ambiente daquela época e a cultura, o tipo de culto que se prestava a determinadas divindades. Então, invariavelmente, quando a gente quer estudar essas coisas mais antigas relativo à cultura e também à espiritualidade, a gente acaba caindo na arqueologia. Como eu já falei, é uma ciência que estuda isso, né? E nesse sentido, né, enquanto a gente sabe, né, que as verdadeiras origens da humanidade são muito obscuras, né, ou eram muito obscuras, muito mais obscuras, né, mas com o passar do tempo, através dessa ciência maravilhosa que é a arqueologia e de outras áreas da ciência, a gente vem conseguindo desvendar, né, e ter uma maior clareza, né, do que vem acontecendo, do que aconteceu, né. E existe, claro, uma disputa muito grande aí entre os evolucionistas e os criacionistas, né? Mas existem pistas fascinantes aí deixadas por civilizações antigas, e eles nos apontam, né, essas civilizações antigas nos apontam em uma direção muito específica. Toda essa atividade no passado distante não pode ser separada da religião. Muitos scripts religiosos antigos que sobreviveram a partir de vários cantos do mundo nos dão uma nitidez muito grande e uma infinidade de questões. Uma dessas questões é a existência de um grupo de deuses onipresentes e divindades com poderes avançados que pareciam ter governado o mundo por milhares de anos. Eu estou falando, na verdade, das tábuas da Suméria, que chamam esses deuses, né, esses seres que vieram dos céus, né, que chamam esses deuses de deuses Anunnakis, né. Então eles seriam liderados por um panteão de deuses e tal, né, com vários nomes, né, e parece que esses deuses, eles presentes em todas as civilizações antigas, espalhadas por todos os continentes e separados por milhares de milhas, ou seja, numa época onde não tinha comunicação, onde a comunicação era muito difícil, né? Não tinha. Hoje em dia, se a gente quer saber o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Ásia, sei lá, né, na Índia, na África, a gente tem como saber isso, né, apenas acessando a internet. É tudo muito rápido. E há um tempo atrás, quando não tinha internet, a gente tinha um telefone. Um tempo mais atrás nós tínhamos o avião, mas naquela época não tinha nada. Não existia avião, não existia internet, não existia nem meio de locomoção, né? E mesmo assim, muitos desses deuses e dessas culturas tinha uma similaridade muito grande em todos os povos antigos. Às vezes uma realidade que acontecia em uma cultura distante, muito distante da outra, acontecia a mesma realidade em outra cultura. Como, por exemplo, a questão dos deuses serpentes ou dragões, né? Eles estão presentes em várias culturas,
na cultura indiana, na cultura da Suméria. A serpente, na verdade, é uma antiga divindade, né, de sabedoria no Oriente, na região do Mar Egeu, sendo intuitivamente um símbolo telúrico. No Egito, Ra e Aton eram o mesmo deus. Aton, o oposto a Ra, foi associado com os animais da terra, incluindo a serpente. No Louvre existe um vaso verde esculpido para o rei Gudea de Lagash, que data aproximadamente de 2.200 anos antes de Cristo e 2.025 anos antes de Cristo, dedicado na inscrição a Ningzida, senhor da árvore da verdade, que carrega um relevo das serpentes gêmeas em volta dos sacerdotes, exatamente como os caduceus de Hércules na mitologia grega. A serpente também aparece como símbolo da sabedoria, símbolo da medicina e etc. Na distante extremidade ocidental do mundo da antiguidade, no jardim das Hespérides, uma outra serpente guardiã da árvore ladão protege a fruta dourada. Entretanto, sobre uma outra árvore da iluminação está Buda, sentado em posição de meditação. Quando uma tempestade se levantou, o poderoso da serpente levantou-se acima da caverna subterrânea e envolveu o Buda em 7 espirais por 7 dias para não interromper o estado de meditação. Então aqui a gente vê, fora tem outros casos, né, que a gente pode falar aí sobre essa questão da serpente, né? Tem também a questão dos dragões e tal, né? Então isso tudo é muito visto em todas as culturas do mundo. Acho realmente muito, muito interessante que culturas tão distantes, tão separadas, tenham praticamente ou exatamente os mesmos símbolos, né? Ou que as mesmas histórias sejam muito semelhantes em todas as partes do mundo, em todos os cantos, em todos os continentes, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é um estudo de arqueologia e também um estudo de espiritualidade. Ou seja, por que em todos esses lugares tão diferentes aparecem sempre histórias muito semelhantes, né? O que leva a crer que alguma coisa aconteceu que tem a ver com essas... Com o que se é retratado nessas culturas, mesmo elas sendo uma distante das outras. Distante geograficamente, tanto quanto cronologicamente. E falando da Bíblia, né, a gente pode ver que aquelas pessoas que acreditam que a Bíblia, que é o livro universal do conhecimento espiritual e o único livro existente, né, que se fala sobre espiritualidade, que é a partir dali que nasceu o ser humano, Adão e Eva e os outros seres, e nós todos somos descendentes viemos de uma descendência de Adão e Eva, né? Essas mesmas divindades, né, estão também presentes na Bíblia. A serpente também está presente na Bíblia, né? E ainda segundo esses achados que foram encontrados lá na Suméria, que data de milhares de anos atrás, né, diz que nós somos então visitados aí por seres, né, que vieram das estrelas, né, e que esses seres então através de manipulação genética, chegaram aqui, criaram criaram um ser humano a partir de uma espécie que eles encontraram aqui, que era uma espécie humanoide. Então criaram o primeiro ser humano e através de uma experiência genética nos criaram para ser trabalhadores, né? E então nós fomos criados por esses seres. A Bíblia fala em um certo momento que eis agora que o ser humano é igual a um de nós. Mas como assim nós no plural, né? Como diz em Gênesis 1:26, né? E disse Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Dito bem, fica bem claro que é plural, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, tudo isso nos leva a pensar, né? Eu como mago,
né, como estudante de magia, porque eu acho que a gente nunca deve parar de estudar. Aquela pessoa que diz que já sabe tudo, eu sinceramente desconfio, né? A gente sempre tem coisas a aprender com quem está à frente de nós, com quem está ao nosso lado e com quem está abaixo de nós. Ou mesmo com as pessoas que nos procuram, que não têm nenhum conhecimento básico de magia, né? E que querem somente se beneficiar por algum trabalho ou outro. Nós sempre acabamos aprendendo alguma coisa. E a gente estuda também, a gente aprende muito também com o nosso contato espiritual, né, com as divindades, os contatos espirituais que nós temos durante as meditações, durante os próprios rituais de magia, né? Longe de mim dizer aqui e definir quem é Deus. Eu acho que ninguém sabe exatamente quem é Deus. Quem disser para você, não, eu sei quem é Deus, a minha verdade é que vale, eu sou o Todo-Poderoso, eu sei quem é Deus. Quem te disser isso, eu não sei, eu acho complicado demais, né? Mas se você acredita nessa pessoa, isso é o que importa também, né? É a questão da fé, né? Que eu sempre digo, fé é uma coisa que eu não vou discutir com ninguém, fé. Se a pessoa tem fé lá no, sei lá, eu na Pantera Cor-de-Rosa, vamos supor, eu tenho uma enorme fé na Pantera Cor-de-Rosa, ela é a minha salvadora, ela vai fazer tudo por mim, então tudo bem, sabe? É a fé da pessoa, eu não discuto fé, acredito que cada um tem a sua fé. Se eu penso, se você pensa, se uma pessoa pensa que o sol é cor de, que o sol é azul, né? Ela acredita fielmente, piamente que o sol é azul, e daí? Quem é que vai dizer que não é azul? Eu posso dizer para ela, não, realmente o sol não é azul. O sol é de cor alaranjada, cor amarelada, né? Ou talvez meio avermelhado, né? O sol é assim, todo mundo sabe que é assim. Não, mas o meu sol é azul. Então tá bom. Qual é a diferença que vai fazer? Se ela acredita que o sol é azul, o problema é dela. Se ela vive bem acreditando que o sol é azul, tudo bem, né? Se ela acredita em mula sem cabeça, em saci pererê, se ela acredita sei lá, em mula sem cabeça, não sei, né? Se ela acredita nessas coisas e tal, não tem problema, cada um com a sua fé, né? Eu não discuto fé com ninguém. O que eu estou propondo aqui, até porque esses mulas sem cabeça, pererê, super-homem, todos esses seres, né, imaginários e essas fantasias criadas, elas até têm o seu lugar dentro da magia, que eu realmente não vou falar nesse momento agora, né? Porque senão vai confundir a cabeça de vocês, e não é esse o enfoque que eu quero dar nesse vídeo que eu estou fazendo aqui, certo? Mas assim, como eu falei, o que eu sempre procuro me aproximar é o máximo possível das evidências, né, científicas que a gente pode recolher para tornar a realidade mágica um pouco mais, eu não diria sustentável, mas um pouco mais crível, talvez um pouco mais crível, um pouco mais segura talvez, ou pelo menos um pouco menos cheio de firulas e cheio de misticismo desnecessário. Entende? Que eu chamo de misticismo necessário, às vezes uma linguagem muito alucinógena, muito floreada, muito cheia. Às vezes tu lê um texto de magia de um autor conhecido, que tu lê 2, 3 páginas, tu não tira quase nada de raciocínio lógico, tu só tira floreios e, sei lá, a cor do olho do anjo, e fica só falando em coisas assim que realmente não te levam a um raciocínio bem prático e usável, né? Eu gosto de coisas que sejam muito usáveis e práticas, né? Que a gente consiga praticar as coisas, né? Que a gente consiga dar um encaminhamento prático para aquelas coisas realmente aconteçam e promovam uma certa transformação na nossa vida. Como eu já falei, magia é a arte de tornar o nosso pensamento realidade, de influenciar a realidade. Então, para que isso aconteça, eu procuro me sair um pouco, o máximo possível da nossa não da imaginação, mas das invenções desnecessárias, digamos assim, né? Ou das ilusões, né? Ou de má interpretações, né? que possam existir dentro da magia. Eu procuro fazer assim, né? Então, longe de mim então dizer quem é Deus, né? Definir Deus, mas eu vou dar o meu contexto, vou dar um contexto aqui que sinceramente eu não tenho como mostrar todo o raciocínio em apenas um vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo longo, né? Eu espero que
que você veja todo, né, para ter um entendimento melhor do que eu quero dizer. Eu não vou definir Deus, não vou dar o ponto final de quem é Deus, né? Mas vou pontuar algumas coisas que eu acho interessante. Se a gente vai falar de Deus, então nós vamos ter que entender uma coisa, né? Nós temos Deus nas religiões abrâmicas, que é o que eu vou falar, né? Deus nas religiões abrâmicas. Deus é, desde suas origens, a divindade central nas religiões abrâmicas, preponderantes na cultura ocidental, como o cristianismo, o judaísmo e o islã. Aqui, né, na nossa cultura ocidental, nós temos muito a ver com essa cultura, de Deus, né, de Deus único, de Deus onipresente. Mesmo que você não seja religioso, mesmo que você não faça parte de uma religião, que você não frequente a igreja católica, que você não frequente a igreja protestante, ou que você não vai a igreja nenhuma, você se considere uma pessoa não religiosa e que não frequenta nenhuma igreja, você sai na rua, você encontra uma pessoa e essa pessoa automaticamente ela vai dizer assim, às vezes ela diz, Deus me salvou, Deus me livre, né? Deus me livre disso, Deus me livre daquilo. Puxa vida, não sei, eu consegui isso aqui, puxa, Deus me deu essa graça, graças a Deus, Deus me livre. Entendeu? São termos que estão incutidos, imbuídos na nossa cultura, porque nós viemos dessa cultura. Né? Os nossos avós são provavelmente cristãos, ou se não são, os nossos bisavós foram, ou se não foram, os vizinhos dos lados foram, as primas foram, com quem eles se casaram eram. Então, assim, nós fazemos parte, a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã. Né? Nós temos essa criação, né? Então, mesmo que nós não sejamos católicos ou protestantes de alguma forma, nós sempre nos referimos a Deus de alguma forma. Ou se nós não nos referimos, alguém se refere. E isso acaba influenciando o nosso ambiente que nós vivemos. Então, nós sempre temos a ideia de um Deus, né? E existe também Deus aqui nas culturas das religiões não abrâmicas, né? Com destaque nas religiões orientais, né? Que a gente tem a ideia de vários deuses. E Deus, nesse caso, em uma perspectiva monoteísta, quando está presente nessas outras culturas, por vezes assume várias formas significativamente distintas. Ou seja, existe um Deus, em certas culturas, principal, primeiro, primordial, princípio criador, mas ele se manifesta em vários deuses. Né? Como a gente tem na Índia o deus Ganesha, que é responsável por determinada área, Mahalakshmi, que é responsável por outra área, Parvati, né? São todas manifestações de um único princípio criador, de um único Deus, mas são vários deuses, né? E quando você está adorando um Deus, quando você está adorando Ganesha, você está adorando um aspecto da divindade superior e não um Deus em específico, não o Deus principal em específico, mas uma característica da personalidade daquele Deus, que é responsável por determinada área, como no caso de Ganesha, para retirar os obstáculos da vida da pessoa. Então, em vez da pessoa pedir ao Deus principal, vai pedir a característica daquele Deus, né, que está personificado na figura de Ganesha, vai pedir proteção para aquele Deus, para retirar os obstáculos da sua vida. Assim como Sarasvati é do conhecimento, da inteligência, né, das artes também, né? Então a pessoa que é devota de Sarasvati vai pedir conhecimento, inteligência, que seja bom nas artes, na música, etc., em vez de pedir para o Deus principal. Mas nesse caso aqui nós vamos falar então sobre a questão, vamos falar mais eu vou me focar mais, né, na questão das religiões abrâmicas, que é o que interessa nesse vídeo. Quando a gente fala em religiões abrâmicas, né, nós fatalmente ou invariavelmente nós vamos nos referir ou vamos ter como referência a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que basicamente fala de Deus, né? É o livro básico, é o livro base que se fala de Deus, é a Bíblia. Talvez existam outros livretos aqui, outros livretos ali que falam, mas a Bíblia é a Bíblia, né? Ninguém pode dizer que a Bíblia é um livro que fala de Deus, que é o terceiro livro que se fala de Deus em importância. Não, a Bíblia é o primeiro livro que se fala de Deus. Então, quando eu falo em quem é Deus,
Eu estou querendo falar então de religiões abrâmicas, e dentro das religiões abrâmicas eu vou ter que me referenciar à Bíblia, né? Então, quando a gente fala de Bíblia, né, a gente começa a estudar a Bíblia e tal, e fatalmente quem estuda a Bíblia, quem escuta a Bíblia, quem passa seus olhos em cima da Bíblia, em algum momento vai se deparar com a figura de Salomão, né? O homem mais sábio, né? O homem mais sábio, conhecedor de todas as coisas e tal, né? O homem mais inteligente, diz a Bíblia, que pisou sobre a face da terra. Então, e quando a gente começa a estudar Salomão, a gente começa a ver que ele era um homem muito sábio, muito inteligente e tal. Isso a Bíblia não fala muita coisa sobre Salomão, sobre a história de Salomão. Mas se a gente se aprofundar e começar a pensar, a ver a história de Salomão, a vida de Salomão, a gente vai perceber que Salomão era conhecido, Salomão histórico, era conhecido por ser um encantador de demônios, por ser um dominador de demônios, né? Um dominador de espíritos, que ele tinha o poder de dominar e controlar os espíritos e fazer com que eles obedecessem a ele, né? E que esse poder então foi dado por Deus, né? Pelo Deus da Bíblia, Javé, Jeová, Tetragrammaton, né? Então, nós vamos então, obviamente, Salomão, então ele era o encantador de demônios e aquela coisa toda, teve toda esse poder sobre os demônios, e fatalmente também quem estuda Salomão e os poderes mágicos de Salomão, porque ele é conhecido em praticamente todas as escolas de magia, né, e esoterismo e ocultismo, né, ele é digamos assim, um dos grandes ícones aí da magia, né, dentro do ocultismo. Fatalmente a pessoa vai se deparar com a Goétia, né? Então quem estuda a Bíblia, quem estuda Salomão, quem estuda a história de Salomão e os poderes de Salomão, automaticamente vai conhecer a Goétia, né? Que é através da Goétia, dos rituais da Goétia, que Salomão então tem o poder sobre os demônios, certo? Nesse caso então, quando a gente fala em Goétia, nós vamos falar em espíritos, né? Então, espíritos, aqui a gente tem uma ideia, vou falar de um deles, que é Astarote, né? São 72 demônios, né? 72 daimons, 72 espíritos. Eu vou falar um pouquinho de Astarote aqui, só para dar uma ideia, né? Então, Astarote é derivado da deusa fenícia Astarte, uma equivalente da babilônica Ishtar e da suméria Inanna. Então, a babilônica Ishtar e da deusa suméria Inanna. Ele é mencionado, ele como homem, né, como masculino, é mencionado na Bíblia hebraica nas formas de Astorete, e na Bíblia Vulgata latina é traduzida como Astarte, singular, e Astarote, plural. Esta última forma se transformou na Bíblia do rei Jaime em Astarote. A forma plural foi tomada do hebraico antigo por aqueles que não sabiam que era uma forma de plural, nem que era o nome de uma deusa, o vendo só como o nome de outro deus à parte de Deus, e portanto um demônio. Então aqui já tem bastante informação interessante, né? O próprio nome Astarote é derivado de uma deusa fenícia chamada Astarte. Então aqui a gente começa a ver a mudança e a importância que a gente tem em estudar essas coisas, em ter um estudo assim das palavras, da origem das palavras, de onde vieram essas palavras e as modificações que elas foram surgindo conforme o tempo foi passando. Então Astarote é derivado de uma deusa fenícia chamada Astarte, né? E que é também uma equivalente da deusa babilônica Ishtar e também uma equivalente da deusa suméria Inanna. Então praticamente é a mesma por equiparação energética ou de poderes ou de caráter, né? Ou de personificação, de como ela era personificada,
né, as características da personalidade dessas deusas, elas tinham o mesmo nome. Então Astarte tinha o mesmo nome de Ishtar e o mesmo nome da Suméria, Inanna. E por um desconhecimento, então Astarte seria singular, né, e Astarote seria o plural. Como quem traduziu a Bíblia não tinha esse conhecimento, né, acabou chamando de Astarote, e por ser um deus à parte de Deus, ou seja, ao lado, a parte fora do contexto de Deus, né, ou digamos assim, fora do... por ser um outro Deus, né, que não o Deus hebraico principal e tal, então foi considerado um demônio sob o nome de Astarote, justamente pela falta de conhecimento da palavra. Então aqui a gente já vê que o estudo das palavras é importante, tem a sua importância, né? Também não devemos nos deter 100% nisso, mas nós temos que dar uma importância muito, pelo menos uma visão muito aguçada em cima dessas traduções, né, para poder ter um entendimento melhor do que nós estamos fazendo dentro da magia, para não ficar inventando coisas que não existem, né? Se a gente for pensar então na Bíblia, a Bíblia também fala da criação do homem, certo? A criação do homem então veio Adão e Eva, né? Então Adão e Eva foram criados lá, né? No Gênesis fala, né? A criação do homem, Adão e Eva. Nesse caso de Adão e Eva, Deus criou o primeiro homem, Adão, a partir do barro, e criou Eva, a primeira mulher, usando uma costela de Adão. Os dois moravam no jardim do Éden. Todos os seres humanos teriam sido descendentes de Adão e Eva. Isto se levado em conta que a Bíblia seria o livro mais antigo do mundo, né? Então muitas pessoas têm a tendência e têm o entendimento de que a Bíblia parece ser o livro mais antigo do mundo, o livro da criação, né? Então as pessoas, inconscientemente até, eu já pensei isso uma vez, nunca pensei isso, mas sempre tive isso no meu inconsciente, porque isso foi plantado de alguma forma no nosso inconsciente, no inconsciente de muita gente. Então, nós temos no nosso inconsciente que a Bíblia seria então o livro assim mais antigo do mundo, ou o livro da criação, onde está ali a história da criação, como foi criado o primeiro homem, etc. e tal, né? Mas isso, logicamente, se a Bíblia fosse o livro mais antigo do mundo. Agora, em verdade, eu digo para vocês, né, que a Bíblia não é o livro religioso mais antigo, né? Realmente não é. Existiram outros livros religiosos mais antigos do que a Bíblia. Então, né, fiz uma pausinha para tomar uma água, mas já estou retornando aqui, né? Então, a Bíblia não é o livro mais antigo, né? Nós temos aqui os achados da Suméria, que são muito mais antigos, aquém de distância da criação do Antigo Testamento. Então são livros muito mais antigos. São achados, são escritos, são papiros, são tablets, são tábuas escritas em línguas muito arcaicas, né, que umas delas não tinham nem vogais, então símbolos, né? Nesses achados da Suméria, que são muito mais antigos do que o Antigo Testamento, então aqui isso eu acredito ser muito importante. Muito mais antigos que o Antigo Testamento, nós temos a epopeia de Gilgamesh, né? Na epopeia de Gilgamesh, então eu vou ler um pouco aqui para vocês de Gilgamesh, né? Gilgamesh foi o quinto rei da primeira dinastia pós-diluviana de Uruk, que teria vivido no período protodinástico 2750 a 2660 mil anos antes de Cristo, né? A deusa, então, segundo a epopeia de Gilgamesh, né, a deusa concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro
ela o deixou cair na selva e assim foi criado o nobre Eridu. Quer dizer, o nobre Eridu é um ser criado aí a partir de um pedaço de barro, né? Aqui a gente já tem a ideia de um ser humano ou de um ser criado a partir do barro. Isso milhares de anos antes do Antigo Testamento, né? E isso aparece na Bíblia, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, né? E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele assoprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é muito semelhante ao que já se falava lá na epopeia de Gilgamesh, né? Ele era inocente, isso aqui na epopeia de Gilgamesh. Ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. Quer dizer, ele não sabia cultivar a terra, né? Eridu comia grama nas colinas junto com as gazelas e rondava os poços de água com os animais da floresta, junto com os rebanhos de animais de caça, e ele se alegrava com a água. Eis que você, aqui já é a comparação, né? Seria uma comparação, né, com um texto da Bíblia, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Quer dizer, muito semelhante também com o que já se falava lá, né, na epopeia de Gilgamesh. Aqui, eu repeti aqui sem querer, né? Tentei retirar isso aqui, por tudo que é mais sagrado no mundo, eu tentei retirar isso aqui dessa parte do vídeo, mas eu não consegui na edição. Então vou pular aqui, né? Aqui também, né, segundo lá a epopeia de Gilgamesh, né, fala exatamente o seguinte: põe abaixo a tua casa e constrói um barco, abandona tuas posses e busca tua vida preservar, despreza os bens materiais e busca tua alma salvar. Põe abaixo tua casa, eu te digo, e constrói um barco. Eis as medidas da embarcação que deverás construir, que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento, que seu convés seja coberto tal como a abóboda celeste cobre o abismo. Leva então para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Eu carreguei o interior da nave com tudo o que eu tinha de ouro e de coisas vivas, minha família, meus parentes, os animais do campo, os domesticados e os selvagens e todos os artesãos, né? Isso aqui, pessoal, não é um texto da Bíblia. Isso aqui é um texto da epopeia de Gilgamesh, milhares de anos antes do Antigo Testamento. E o equivalente ao que está escrito, que é equivalente ao que está escrito nas escrituras da Bíblia, no Gênesis capítulo 6, né, versículo 14 a 16, que diz o seguinte: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, né? Isso aqui é Gênesis capítulo 6, versículo 14 e 16. Quer dizer, exatamente, né? Eu acho que aqui está muito claro exatamente o que já se falava lá na epopeia de Gilgamesh, exatamente, né, o que se falava lá é copiado quase que literalmente, né, em Gênesis. Parece que foi ficou muito claro essa cópia, né? Depois entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, e tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os
conservares contigo. Isso é Gênesis capítulo 6. É uma cópia exata do que já se falava em Gilgamesh, na epopeia de Gilgamesh, milhares de anos antes de ser criada a Bíblia. Então, é por isso que vem o questionamento, né? Surge o questionamento de que as pessoas que creem fielmente na Bíblia, que ela seria o livro principal e primeiro. Não é correto dizer isso, não, né? Põe abaixo tua casa, constrói um barco, abandona tuas posses, tua vida preservar, despreza os bens materiais. Acho que aqui eu copiei de novo sem querer, né? Acho que sim. Sim, eu copiei de novo sem querer. Mas o que importa aqui, né, é que exatamente o que estava, né, aqui na epopeia de Gilgamesh há milhares de anos atrás está retratado na Bíblia exatamente a mesma história. Agora, como pode milhares de anos atrás ter uma história exatamente igual a que é contada na Bíblia? Quem será que copiou quem? Quem veio antes ou quem veio depois? Como eu posso copiar hoje o que vai acontecer amanhã? Complicado, né? É mais fácil copiar o que já foi feito, né? Então aqui nós temos a epopeia de Gilgamesh, né? Agora, entre os achados da Suméria, lembrando que eu estou falando aqui, ó, aqui a Bíblia então seria o Gênesis, a criação do homem, Adão e Eva, né? E que levando em conta que todos, né, os seres humanos teriam saído, né, dessa, né, que nós todos teríamos sido descendentes diretos de Adão e Eva, né? Isso se a Bíblia fosse o livro mais antigo do mundo, o livro religioso mais antigo do mundo, mas os achados da Suméria são muito mais antigos do que a Bíblia e não falam sobre isso. Aliás, falam as mesmas histórias da Bíblia, né? Digamos assim, que foi construído muito tempo depois. Nós temos também aqui a história de Sargão, né? Que é uma história muito interessante também, né? Onde Sargão reinou por 56 anos, de 2270 a 2215 a.C., né? Onde diz assim: minha mãe, alta sacerdotisa, me concebeu em segredo, me pariu. Colocou-me numa cesta de juncos e selou-a com betume. Colocou-me no rio, se elevou sobre mim e me carregou aqui. O carregador de água, aqui, o carregador de água, me aceitou como seu filho e me criou. Aqui, o carregador de água me nomeou como seu jardineiro. Enquanto eu era um jardineiro, Ishtar me concedeu seu amor. E por 4, e não sei aqui, provavelmente quando tem esses pontinhos aqui é porque no original não tem como ler, né? Por, digamos assim, por não sei quantos anos eu exerci o reinado, né? Segundo o livro do Êxodo, né, Moisés foi adotado pela filha do faraó, que o encontrou enquanto se banhava no rio Nilo e o educou na corte como príncipe do Egito aos 40 anos. Isso 1552 anos antes de Cristo, né? Mas aqui nós estamos falando em 2270 anos antes de Cristo, muito antes, né, da história do Êxodo, onde Moisés foi adotado pela filha do faraó, né? Muito tempo antes já fala da mesma história, quer dizer, Sargão me colocou numa cesta de juncos e selou com betume, colocou-me no rio, que a levou sobre tá e carregou o carregador de água. Aqui o carregador de água me aceitou como seu filho e me nomeou como seu jardineiro. Enquanto eu era um jardineiro, Ishtar me concedeu seu amor e por 4 não sei quantos anos eu exerci o reinado. Então ele acabou então, Sargão, né, acabou exercendo, sendo rei, né? E é a mesma história que conta lá, é a mesma história de Moisés. Então a história de Moisés é a mesma história de Sargão, porém Moisés muito tempo depois, e a história de Sargão muito tempo antes, o que leva a crer que a história do êxodo de Moisés é a história que
que foi copiada, né? E se a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, como pode ter um mito histórico anterior com a mesma história, porém contada milhares de anos antes, né? Essa é a pergunta que eu faço. Segundo aqui, também nós temos agora também as Tábuas da Suméria, né? Então, as Tábuas da Suméria, que é que eu gosto bastante dessas tábuas, né? Eu achei muito interessante. Os antigos sumérios deixaram escritos de forma bem didática até o que aconteceu em sua cultura, em seu cotidiano, e deixaram bem claro quem os fez e por que os fizeram. Zacarias Sitchin foi o especialista capaz de traduzir centenas de tabuletas da antiga escrita cuneiforme. Sobre Zacarias Sitchin ainda tem algumas controvérsias hoje em dia, né? Muitos estudiosos dizem que ele mascarou certas coisas e tal, mas todos os estudiosos hoje em dia que criticam Zacarias Sitchin, eles compreendem que a história em si, ela toda, o que está nas tábuas realmente é o que ele disse, porém ele colocou algumas coisas que não tinha, né, no original das tábuas da Suméria, como por exemplo sobre a aparência dos Anunnakis, desses seres que vieram do espaço e que nos criaram. Ele mascarou um pouco isso, né? E os especialistas criticam às vezes esses pontos, né? Mas a história em si ninguém critica, né? Ninguém diz que não é bem assim. Alguns pontos às vezes estão em debate e tal, mas a história geral ela se mantém ainda, ou seja, que vieram seres de outros planetas, seres que desceram das estrelas, fizeram uma engenharia genética em cima do ser humano, criaram o ser humano para ser trabalhadores, né? Bom, então Zacarias Sitchin foi especialista capaz de traduzir centenas de tabuletas da antiga escrita cuneiforme, e que ele revela em seu livro, o que ele revela em seu livro é realmente chocante, né? Fazem 445 mil anos que astronautas de outros planetas, chamados de Anunnakis, né, pelos sumérios, chegaram à Terra em busca de ouro. Depois de aterrissar em um dos mares da Terra, com o tempo o assentamento inicial se estendeu até converter-se na flamejante Missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaçoporto, operações minerais. Escassos de mão de obra, os astronautas liderados por Enlil, que era o chefe da expedição, né, utilizaram a engenharia genética para dar forma aos trabalhadores primitivos, né, e assim criaram o Homo sapiens. Enlil seria o chefe da missão e Enki o cientista especialista em engenharia genética. Eu, quando li isso a primeira vez, eu achei que era uma obra parecia uma ficção científica, né? Mas depois a gente vai lendo, vai se aproximando do tema, vai lendo, relendo novamente, vendo alguns pontos, e a gente acaba se acostumando, e realmente tudo faz muito sentido, né? Então, assim, Enlil seria o chefe da missão e Enki seria o cientista especialista em engenharia genética, né? Enki seria então um desses seres que era especialista aí por realizar todas as manipulações genéticas que seriam necessárias, né? Enki, em conjunto com a sua meia-irmã Nimá e seu filho eu não sei dizer esses nomes, né? Ningishizida, né? Participou do momento da criação do homem usando do seu próprio DNA na concepção. Diz as tábuas sumérias que obtiveram o melhor resultado quando usaram um pote de barro da terra em vez de usar um tubo de ensaio Anunnaki. Ou seja, mais uma vez aqui, né, essa história me parece a mais científica e a mais coerente de todas, que diz aqui que eles na verdade eles fizeram várias experiências, né, com os seres humanos, e onde tiveram vários seres diferentes, uns que não conseguiam entender bem o que eles falavam, outros que sabe, não seriam bons trabalhadores, digamos assim, né? Eram seres feitos que, como eram experiências genéticas, nem todos saíam perfeitos. Num determinado momento, então, ele resolveu misturar o seu próprio DNA junto com o DNA daquele humanoide que tinha na Terra. Aí que vem a ideia de que existe, né, isso é científico,
é algo realmente científico, em que existe o ser humano uma proteína chamada FOXP2, né, que vocês podem até procurar aí, né, na internet. Tem, né, na internet tem isso, né, fala sobre isso, sobre a proteína. Uns chamam de proteína divina, outros chamam de proteína de Deus, mas é uma proteína, né, que existe no nosso DNA, né, um gene no nosso DNA, que é o FOXP2, que nenhum outro animal na Terra possui. E que, se não me engano, esse gene, essa proteína, não é encontrado em nenhuma parte da Terra. E que eles então atribuem essa proteína a uma inserção de outro mundo, digamos assim. Por isso que chamam de proteína divina, que seria uma proteína de Deus, né, a criação de Deus e tal. Então, seria a mão de Deus, né? E essa proteína então seria responsável pelo desenvolvimento da fala, né, da cognição, né, desenvolver a linguagem e tal, né? Então, a partir daí, então, esse seria então a contribuição genética, né, de Enki, né, que ele então criou o homem a partir quando ele fez essa junção com o próprio DNA dele, né? Então aqui da mesma forma eles também usaram, né, um pote de barro da terra em vez de usar um tubo de ensaio Anunnaki. Mais uma vez aqui o homem criado a partir da terra, a partir do barro, né? Assim como a gente vai encontrar isso depois lá na Bíblia, que o homem foi criado a partir do barro, né? Então isso aqui já existe há milhares de anos atrás, né? Diz aqui as tábuas da Suméria que seria em torno de 450, né? 445 mil anos antes, né? Então, continuando aqui, um dos símbolos de Enki também era a serpente, devido à sua participação, sua criação de Adamo, entrelaçando as duas essências dos deuses e dos homens. Por esse motivo, existe quem defenda que este deus seria também a serpente do Éden, que por um ato deliberado cometido contra as ordens de Eleu, onde nasce Adapa. Então, Adamo seria o primeiro ser humano, né, um ser humano que não mais simples, digamos assim, que não procriava, não era um ser humano menos desenvolvido. E Enlil, que seria o chefe da expedição, que é associado ao deus Javé, né? E Javé, o Tetragrammaton, né? O deus El Shaddai. Então ele queria somente criar o ser humano para trabalhar, só para usar para fonte, como fonte de trabalho, né? Que o ser humano somente trabalhasse. Enki então criou o ser humano, né, e mais tarde deu então o seu próprio DNA, né, criando então um ser humano muito mais evoluído, digamos assim, indo contra a ideia primeira de Enlil, né, que Enlil seria o chefe da expedição, que ele não queria que o ser humano fosse igual a um deles, né? Por isso que se diz que eis agora que o ser humano é igual a um de nós, quando ele é então manipulado geneticamente por Enki, né? Que também era a serpente, né? Um dos símbolos de Enki era a serpente, né? Então até a serpente, porque a serpente entrelaçada uma com a outra é muito semelhante ao nosso DNA, né? Então é muito parecido. Uma serpente enroscada na outra é muito parecido com o nosso DNA. E aí foi aí que surge essa ideia de serpente. Então, recapitulando, né, Enki seria então o criador então do ser humano, que modificou o ser humano geneticamente, criou Adamo, que seria um humano mais simples, né, com menos condições de entendimento, e depois ele deu então a essência dos deuses, que seria o seu próprio DNA, e então criou um ser chamado Adapa, né, muito parecido com o nome de Adão, né, o Adão da Bíblia. Então, quer dizer,
Isso contra as ordens de Enlil, porque Enlil não queria que o ser humano fosse, então, tivesse capacidade de evoluir, de ter conhecimento, de ter sabedoria, né? Então ele foi contra as ordens de Enlil e realmente criou um ser humano capaz de evoluir, de crescer, de produzir filhos e tal, esse tipo de coisa, né? As curiosidades começam quando na tradução chegamos a paralelos inquestionáveis entre o Gênesis conhecido pela Bíblia e o que dizem as escrituras traduzidas da Suméria de pelo menos 6.000 anos antes de Cristo, mas que remontam para 445 mil anos atrás. Ou seja, as escrituras falavam de uma realidade que já existia há 445 mil anos atrás, portanto, muito antes da Bíblia hebraica ter sido escrita, né? Em que, em conjunto com sua meia-irmã Nimá e seu filho Ningizida, participou do momento da criação do homem usando do seu próprio DNA na concepção. Isso diz as tábuas da Suméria. Isso aí não é invenção da minha cabeça, não é invenção de um amigo meu, não é invenção de um escritor maluco. Isso é o que está escrito lá nas tábuas da Suméria. São seres primitivos, são humanos, né? Digamos assim, entre aspas, primitivos, que escreviam isso aí no barro, né? Com letras escritas lá, com instrumentos rústicos, né? Eles escreveram as histórias, retrataram a história deles, tudo que acontecia com eles, através desses escritos em barro, né? Nessas tábuas, né? Que são chamadas das tábuas da Suméria, né? Diz as tábuas da Suméria que obtiveram o melhor resultado quando usaram um pote de barro da terra em vez de usar um tubo de ensaio Anunnaki. Quer dizer, provavelmente eles tinham trazido lá da cultura deles um tubo de ensaio, tentaram fazer várias experiências e não deu certo, e usaram então um tubo de barro, que eu não sei bem o que seria, né? Acho que também não é a minha especialidade de saber, né? Mas é o que diz as tábuas da Suméria, né? Que tipo de tubo de barro seria esse? Mas é um elemento da terra mesmo, né? Um dos símbolos de Enki também era a serpente. Isso aqui eu já falei. As curiosidades. Bom, isso aqui também eu já falei, né? As curiosidades começam quando, na tradução, chegamos a paralelos inquestionáveis entre o Gênesis conhecido pela Bíblia, que diz as escrituras traduzidas da Suméria, de pelo menos 6.000 anos antes de Cristo, mas que remontam para 445 mil anos atrás. E agora nós vamos ver aqui El Shaddai, né? Deus é o Todo-Poderoso. Então, a palavra El foi encontrada no topo de uma lista dos antigos deuses, o que pode significar que ele seria o pai de todos os deuses. Nos textos ugaríticos que antecedem o hebraico, El é o Deus maior. Existe então uma associação entre El e o tetragramaton, Yahweh, né? Algumas associações são El mais Yah, que seria Alá, El mais Yah mais In, que seria Elohim, Gabriel, Rafael, Micael. Mi seria aquele, K como é o Deus. Então El seria Deus, né? Segundo a Bíblia, né? Então El Shaddai é o Todo-Poderoso. A Bíblia seria como a Bíblia, né? Seria uma cópia dos textos sumérios, onde podemos entender que, segundo os textos sumérios, Enlil seria o máximo mandatário que governa a Terra, também conhecido como El e El Shaddai. Então, digamos assim, uma vez que a Bíblia é uma cópia dos textos antigos da Suméria, certo? E o Deus El, né, seria então o Deus superior, o Deus acima de todos os outros deuses, né? É de se supor uma relação muito grande entre El e o Deus da Suméria chamado Enlil, né? Então Enlil e El seriam o mesmo Deus, né? Assim como nós temos lá Astarote e Astarte, né? Então, como houve aquela digamos assim, por suporte, através da personalidade, do tipo de manifestação, de personificação, de característica da personalidade daquela divindade, então ela vai trocando de nome, né?
de acordo com a cultura que ela vai passando. Então El seria o Deus, o pai de todos, né, o topo na lista dos deuses antigos, né, e seria também equivalente ao deus sumério chamado Enlil, que seria o próprio El Shaddai, né? Aí nós temos aqui que o livro de Enoque, nós temos no livro de Enoque que Enoque foi levado aos céus por Deus, e chegando lá ele viu anjos sendo castigados e perguntou qual erro cometeram os anjos. E o pecado dos anjos, na verdade, era ter revelado aos homens os segredos da magia, da escrita, o conhecimento do bem e do mal. Os anjos não são condenados por terem relações com as mulheres terrestres, mas sim por terem revelado os conhecimentos e os segredos divinos. El, Enlil no caso, né, proíbe o ser humano de ter conhecimentos e segredos divinos, né, pertencentes somente quem poderia ter esses segredos eram eles mesmos, né, os deuses. Então Enlil proibiu, mas os anjos rebeldes ou caídos, né, eles foram contra essa ideia e eles começaram a revelar então os segredos aos seres humanos, né, através das suas esposas, né, eles tiveram relações com as esposas e eles então começaram a revelar os segredos, né. Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, armas, e diz lá no livro de Enoque, né, o nome de alguns anjos e os pecados que eles cometeram. Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, armas, a fabricação de espelhos, braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Quer dizer, alterado através do poder das pedras, né? Então o poder das pedras aí com diamante, a gente que trabalha com magia sabe que essas pedras têm muito valor, né? O poder do quartzo rosa, quartzo de várias cores, quartzo branco, né? Hematita e várias outras pedras. Então eles influenciam a nossa realidade. Então um dos pecados dos anjos foram esses, né? A Mazaraque ensinou todos os sortilégios e o segredo das ervas. Então aqui mais o segredo das ervas, de como utilizar as ervas, né? Barcaial ensinou a astrologia. Aquibel ensinou os sinais, os signos, os sigilos, né? Sinais, todos os tipos de sinais. Tamiel ensinou a astronomia e Azaradel ensinou o movimento da lua. Né? Então aqui a gente pode entender também que houve um ensino também aí da astrologia, né? Algumas curiosidades que a gente pode pensar assim, se os anjos eram todos anjos, né? Vamos supor, todos os anjos eram anjos, né? Na ideia bíblica, se todos os anjos eram anjos e aqueles que se rebelaram, então de uma hora para outra eles passaram a ter uma fisionomia completamente demoníaca, fedorentos, aspectos de animais feios e tal. Não que os animais sejam feios, que eu acho muito bonitos, mas o jeito que pintam os demônios são sempre figuras aterrorizantes, né? E os anjos sempre são altos, loiros, bonitos e tal, né? Mas se todos os anjos eram iguais, né? Por que aqueles que não obedeceram em Enlil, né? Por que aqueles que não obedeceram a Javé, de uma hora para outra se tornaram seres estupidamente feios, digamos assim, né? Se eles eram todos anjos, por que de repente eles ficaram tão feios desse jeito, né? Isso acredito que faz parte do primeiro marketing espiritual, o primeiro marketing, né? Feito aí contra os seres que tentaram nos ajudar, né? Porque a ideia de Enlil era que nós ficássemos sendo somente escravos para trabalho, né? Então, isso é o que diz o livro de Enoque. Algumas curiosidades é que se os anjos eram todos anjos, por que os demônios têm que ter um aspecto fedorento e horrível? Se todos eram os anjos, é de supor que todos teriam o mesmo aspecto, mas ao contrário se vê o anjo de Deus como sendo os bonitos loiros e os demônios criatura meio animais, aparência terrível. Uma tentativa de terrorizar as pessoas, propagando uma imagem feia dos anjos que se negaram a obedecer às ordens de Javé, Enlil, né?
E o pecado cometido foi o de ter, né, que tá errado, porque é muita coisa para escrever, né, a gente acaba errando. Foi o de ter dado a sabedoria para o ser humano e ter libertado o ser humano da ignorância, né? Então aí diz em Gênesis 3:22, eis que agora o homem é um de nós, conhecendo do bem e do mal. Quer dizer, então Deus praticamente, né, Enlil não gostou realmente, né, Javé não gostou que o homem passou a ter o conhecimento e ter a possibilidade de ser igual a eles, né? Então essa não era a ideia principal de Enlil, né? Não era a ideia principal de Javé, e ele realmente ficou muito bravo com Enki e promoveu toda essa digamos assim, essa propaganda negativa, né, contra Enki. E na verdade aqui a partir de então começa um marketing espiritual, né, contra os anjos caídos, ou aqueles que quiseram libertar os seres humanos da ignorância. Dessa forma, sempre quando a gente lê pecado na Bíblia, significa desobedecer a El Shaddai, né? Desobedecer ao Deus Yahvé, Jeová, desobedecer às ordens de Enlil, e nada mais do que isso. O pecado, na verdade, é desobedecer a Enlil. Ou seja, Enlil queria que nós fôssemos criados somente para trabalhar para ele, né? Então ele realmente não gostou dessa ideia aí do ser humano conhecer as coisas, né? Lembrando que Enlil queria o ser humano somente para trabalhar e não para ser um ser que fosse digno de ter conhecimentos. Considerações sobre a magia. Fica claro que temos uma supremacia que podemos observar, né, uma supremacia, uma hierarquia espiritual, ou uma hierarquia militar, digamos assim, mas de ordem espiritual ou de outra dimensão, né? Porque na verdade são seres que não são humanos, são seres de outra dimensão, são seres diferentes de nós, realmente não são humanos. Então fica claro que temos a supremacia de Javé, né, de Enlil, sobre os anjos caídos, né? Ou caídos ou não caídos, isso depende da visão, né? E quando chamamos o nome de Deus, Tetragrammaton, estamos usando o poder superior sobre os anjos, porque na verdade é isso que a gente faz na Goetia, né? A gente entra em contato com Deus, o Criador, chamamos vários nomes de Deus, o Deus é o Shaddai, e a gente então comanda os espíritos através desses nomes. E nada mais nós estamos fazendo do que utilizando o poder superior de Javé sobre os anjos, sobre os espíritos todos. Bem, essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Que se os demônios querem destruir os seres humanos, querem acabar com nós, têm inveja de nós, nos detestam e etc. Bom, segundo essa visão, né, é bastante complicado entender que os demônios querem nos destruir, né? Segundo essa visão, é inimaginável. Eles, os anjos caídos, ao contrário, eles desobedeceram a Javé. Esse sim desejava que o ser humano fosse burro de carga. E os anjos caídos, ou os demônios, né, como queiram, quiseram dar conhecimentos ao ser humano. E esse foi o pecado cometido por eles. E por isso foram castigados e perseguidos. Na foto aqui a gente pode ver os Anunnakis, né, chefiados por os anjos caídos, aí, os Anunnakis chefiados por Enki, né, dando aqui a glândula pineal, inserindo a glândula pineal no ser humano, né, através dos experimentos genéticos. Eles inseriram essa glândula no ser humano, que é a glândula que essa glândula tem sido considerada desde René Descartes, do século XVII, que afirmava ser esta glândula o ponto da união substancial entre o corpo e a alma. Quer dizer, essa glândula, por causa dessa glândula, a existência dessa glândula, que nós podemos nos conectar e ter acesso ao mundo espiritual. E isso tudo quem nos deu foram os anjos caídos, né? Liderados por Enki e não por Enlil. Então a história lá onde fala que a serpente fez com que
Adão comeu a maçã e Eva comeu a maçã e tal, e a partir daí eles começaram a ter consciência das coisas, entender do bem e do mal. Então Deus diz: eis que agora o ser humano é igual a um de nós, é porque eles passaram a ter conhecimento, passaram a ter consciência das coisas, né? Através da manipulação genética e da benevolência aí desse ser chamado Enki. Mas, como eu já falei, para efeitos de magia, né, quando nós acessamos, então, dentro da Goetia de Salomão, nós acessamos o poder de Javé, de Enki, né, de Enlil, quando nós acessamos esse poder, nós estamos, então, acessando a mais alta hierarquia espiritual, entre aspas, ou do mundo desses seres, para que eles nos atendam. Agora, é importante dizer que esses seres, todos eles têm poderes psíquicos muito grandes. Eles têm enormes poderes psíquicos. Eles podem fazer verdadeiros milagres. Eles têm poderes de fazer o que eles quiserem. Eles têm uma mente muito poderosa. Eles realmente podem fazer qualquer coisa. É por isso que eu não duvido de nada dentro da magia. Algumas pessoas vêm me perguntar que elas querem conseguir isso, conseguir aquilo, conseguir aquele outro. Eu sempre digo que isso é possível, né? Claro, dentro de um bom senso. Eu acredito que todas essas coisas são possíveis. É só questão de saber acessar corretamente esses seres, né? Porque eles têm esse poder. Agora, algumas coisas são mais fáceis para que a gente consiga e outras um pouco mais difíceis, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu acho que foi um vídeo um tanto quanto cansativo, longo e tal, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que que eu tenha conseguido passar uma ideia para vocês, né? Embora eu tenha algum probleminha ainda com a edição desse programa que eu estou usando, mas eu espero que tenha ficado a ideia básica, né? Ideia fundamental, né? Do que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês que eu tenha conseguido passar para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha aí, se inscrevam no canal para ficar sabendo mais informações a respeito. Tá certo? Obrigado a vocês aí, tudo de bom e tal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.